Ela, Isabelle, lembrava-se daquele verão proibido como um sonho febril que se transformara no mais cruel dos pesadelos. Um verão de toques furtivos e promessas sussurradas nos braços de um homem tão magnético quanto perigoso, o milionário Marcelo Monteiro Bastos. Mal sabia ela que daquela paixão avassaladora e desigual nasceria um segredo que ela lutaria para esconder com todas as suas forças, um pequeno ser chamado Gael. Forçada a fugir para proteger seu filho da frieza e do controle esmagador do pai, ela desapareceu, engolida pelas sombras, apenas para que o destino, em sua mais requintada ironia, a trouxesse de volta anos depois, disfarçada, para cuidar do próprio menino que lhe fora arrancado, sob o teto e o olhar não sabedor do homem que destruíra seu mundo. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita e se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo dessa trama. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal? Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Tudo começou quando Isabelle, recém-formada em design de interiores com um talento promissor, mas sem conexões no mundo elitista da alta sociedade, conseguiu um estágio temporário numa das empresas de fachada do Império Monteiro Bastos. Era uma oportunidade de ouro, um pequeno projeto de renovação de um dos escritórios menos importantes do conglomerado. Foi lá, em meio a plantas arquitetônicas e amostras de tecido, que seus caminhos se cruzaram com o dele. Marcelo Monteiro Bastos, o CEO enigmático e implacavelmente bem-sucedido, raramente visitava aqueles setores, mas uma casualidade o levara até lá. Seus olhares se encontraram sobre uma paleta de cores e algo faiscou. Curiosidade da parte dele, um misto de admiração e intimidação da parte dela. Marcelo era o epítome do poder e da sofisticação. Alto, com cabelos escuros impecavelmente cortados, olhos cinzentos que pareciam ler a alma e uma aura de controle que gelava a espinha. Ele era conhecido por sua mente brilhante para os negócios e sua frieza emocional. Para ele, Isabelle, com sua beleza natural, sua paixão genuína pelo trabalho e um toque de ingenuidade que ele talvez achasse refrescante, tornou-se um desvio interessante. O que se seguiu foi um romance clandestino, intenso e avassalador para Isabelle. Encontros secretos em apartamentos luxuosos que não eram dele oficialmente. Jantares em restaurantes exclusivos, onde entravam por portas dos fundos, presentes caros que ela hesitava em aceitar. Ela se apaixonou perdidamente pelo homem que ele se permitia ser naqueles momentos roubados, charmoso, atento, quase terno. Ele, por sua vez, parecia intrigado, talvez até mesmo tocado pela sinceridade dela, uma lufada de ar fresco em seu mundo calculado e artificial. Mas Isabelle, em seu enlevo, não percebia ou se recusava a ver que para Marcelo ela era provavelmente uma peça num jogo particular, um escape temporário, e não um futuro. A bolha de felicidade frágil estourou alguns meses depois, quando Isabelle descobriu que estava grávida. O medo a paralisou antes mesmo que a alegria pudesse despontar. Como Marcelo reagiria? Ele, que parecia abominar complicações e laços permanentes, reuniu toda a sua coragem e contou-lhe, o coração batendo descontroladamente, esperando tolamente que ele visse naquilo um sinal para solidificarem o que tinham. A reação dele foi um balde de gelo que congelou sua alma. Uma criança? Ele repetiu, a voz desprovida de qualquer emoção, os olhos cinzentos tornando-se lascas de aço. Isso é inconveniente, Isabelle. Extremamente inconveniente. Não houve palavras de apoio, nem um lampejo de alegria. Apenas o pragmatismo frio de um homem que via um problema a ser resolvido. Ele falou em opções, eufemismos para interromper a gravidez, sugerindo que seria o melhor para a carreira dela, para a discrição que ele tanto prezava. Mencionou um generoso acordo financeiro para compensá-la pelo transtorno. Naquele instante, Isabelle viu o verdadeiro Marcelo Monteiro Bastos, não o amante charmoso, mas o magnata implacável para quem tudo tinha um preço, tudo era negociável. A dor da rejeição foi excruciante, mas algo mais forte despertou dentro dela.
o instinto de proteger seu filho. Ela não permitiria que seu bebê fosse tratado como um inconveniente a ser descartado. Recusou a oferta dele, a voz trêmula, mas firme. Viu um brilho perigoso nos olhos dele, uma irritação controlada por ter sido contrariado. Você está sendo sentimental, Isabelle, ele dissera, com um toque de desdém. Pense racionalmente. Uma criança não se encaixa nos meus planos, e, honestamente, nem nos seus se você for inteligente. As palavras dele ecoaram em sua mente. Percebeu que, se ficasse, Marcelo jamais a deixaria em paz. Ele usaria seu poder, sua influência, para controlá-la, para moldar a vida de seu filho conforme seus próprios desígnios frios. Ou pior, tentaria tirá-lo dela. A ideia de seu filho crescendo naquele ambiente gélido, sendo apenas mais um ativo no Império Monteiro Bastos, era intolerável. Naquela noite, enquanto Marcelo provavelmente já considerava o assunto resolvido à sua maneira, Isabelle tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela iria fugir. Desapareceria antes que ele pudesse exercer seu controle total. Com a ajuda de uma pequena economia que tinha e a venda apressada de alguns pertences de valor sentimental, Isabelle planejou sua fuga com o desespero de uma leoa protegendo sua cria. Deixou um bilhete vago para Marcelo, dizendo apenas que precisava de tempo e espaço, sem mencionar a gravidez de forma explícita novamente, temendo que isso acelerasse qualquer ação dele. Partiu no meio da noite, levando consigo apenas uma mala pequena, o coração em pedaços e uma determinação férrea de proteger o serzinho que crescia em seu ventre. Os anos seguintes foram uma batalha constante pela sobrevivência. Isabelle mudou-se para o interior, adotando o sobrenome de solteira de sua mãe, Moraes, para dificultar qualquer rastreamento. Viveu em cidades pequenas, sempre alerta, sempre com medo de que a sombra de Marcelo a alcançasse. Trabalhou em empregos modestos, garçonete, faxineira, costureira, qualquer coisa que lhe permitisse sustentar a si mesma e a seu filho. Gael nasceu numa pequena maternidade de cidade do interior, um bebê lindo e saudável, com os cabelos escuros do pai e um par de olhos azuis que eram uma mistura dos dela e dos de Marcelo. Ele se tornou o centro do universo de Isabelle, sua alegria, sua força, seu propósito. Por quase 4 anos, ela conseguiu. Viveu uma vida simples, muitas vezes difícil, mas cheia do amor incondicional por Gael. Ensinou-o a andar, a falar, contou-lhe histórias à noite, protegeu-o de todas as formas que pôde. O medo de Marcelo era uma presença constante, mas ela se agarrava à esperança de que ele a tivesse esquecido, que a considerasse apenas mais uma aventura passageira que terminara. A frágil paz foi estilhaçada numa tarde ensolarada. Gael brincava num parquinho humilde, quando Isabelle notou um carro escuro, com vidros fumê parado do outro lado da rua. Homens de terno. Seu sangue gelou. Sabia instintivamente que eles não estavam ali por acaso. Nos dias seguintes, a vigilância tornou-se mais ostensiva. Ela tentou despistá-los, mudar de endereço dentro da mesma cidade, mas era inútil. O poder de Marcelo Monteiro Bastos tinha tentáculos longos. O confronto inevitável aconteceu uma semana depois. Doutor Ferreira, o mesmo advogado que anos mais tarde ela reencontraria em circunstâncias diferentes, bateu à sua porta. Desta vez ele não trazia uma proposta, mas uma intimação. Marcelo descobrira sobre Gael. Como? Ela nunca soube ao certo. Talvez um investigador particular contratado anos antes finalmente tivesse encontrado uma pista. Talvez uma casualidade do destino. Marcelo não apareceu pessoalmente. Ele nunca se rebaixaria a isso. Mas sua mensagem, transmitida pela voz fria e implacável de Ferreira, foi clara. Ele queria o filho, seu herdeiro. Ferreira apresentou documentos legais irrefutáveis, provas de paternidade, provavelmente obtidas de forma escusa, e a ameaça velada de que se Isabelle lutasse, ela não apenas perderia, mas seria destruída, talvez até mesmo acusada de sequestro ou alienação parental. O sistema legal, ela sabia, curvar-se-ia ao poder e à influência de um Monteiro Bastos. O senhor Monteiro Bastos reconhece que Gael é seu filho, disse Dr. Ferreira sem um pingo de emoção. Ele deseja prover ao menino o futuro que lhe é de direito, um futuro que você, com todo respeito, senhorita Moraes, jamais poderia oferecer. As palavras eram cruéis,
mas continham uma verdade dolorosa sobre as disparidades de suas vidas. Ele oferece um acordo. Você entrega Gael voluntariamente e ele garante que você não sofrerá nenhuma complicação legal e poderá recomeçar sua vida. Longe daqui, longe dele, Isabelle lutou com todas as suas forças, mas era uma batalha perdida. Contratou um defensor público que apenas balançou a cabeça com tristeza diante da montanha de recursos que Marcelo poderia mobilizar. A alternativa a entregar Gael era uma guerra judicial sangrenta que ela não tinha como vencer e que traumatizaria seu filho. Marcelo não queria a mãe, ele queria o herdeiro. O dia em que teve que se despedir de Gael foi o dia em que sua alma morreu um pouco. O menino, com seus quase 4 anos, não entendia o que estava acontecendo. Apenas chorava, agarrado às pernas dela, enquanto os homens de Marcelo, acompanhados por uma babá de rosto severo contratada às pressas, o levavam. "Mamãe!" ele gritava, e cada grito era uma faca no coração de Isabelle. Ela só pôde sussurrar que o amava, que sempre o amaria, antes que as portas do carro se fechassem, levando seu mundo embora. Dr. Ferreira foi o portador da última mensagem de Marcelo. Desapareça. Se tentar se aproximar de Gael novamente, as consequências serão severas. Ele será bem cuidado. Terá tudo o que o dinheiro pode comprar. E assim, Isabelle sumiu pela segunda vez. Não por contrato, mas pela força bruta do poder de um homem que lhe tirara tudo. Destroçada sem chão, ela vagou por um tempo, um fantasma de si mesma. A dor era uma companheira constante. O dinheiro que Marcelo sutilmente depositara em sua conta, uma compensação pela perda, como se seu filho fosse uma propriedade, ela recusou-se a tocar, deixando-o intacto, como um testamento silencioso de sua dor e de sua dignidade roubada. Eventualmente, a necessidade de sobreviver a impeliu a seguir em frente, ou pelo menos a tentar. Assentou-se novamente numa cidade distante, sob outra variação de seu nome, encontrando algum consolo em trabalhos que envolviam crianças, como se para preencher o vazio excruciante deixado por Gael. Mas cada criança que ela cuidava era um lembrete doloroso de seu próprio filho, agora criado num mundo de luxo e frieza, longe do calor de seus braços. A esperança de revê-lo era uma brasa quase extinta, até que o destino, com seus planos insondáveis, começaria a soprar sobre ela novamente. Passaram-se 3 anos. 3 longos, áridos e dolorosos anos desde que Gael fora arrancado dos braços de Isabelle. Para ela, o tempo não curara. Apenas transformara a dor aguda em uma presença crônica, uma sombra que a acompanhava em cada despertar, em cada refeição solitária, em cada noite insone. Ela se mudara para uma cidade maior no sul do país, buscando o anonimato das multidões, e adotara o nome de Ana Pereira, uma combinação que soava comum e anônima. O dinheiro que Marcelo depositara como uma compensação jazia intocado numa conta bancária, um lembrete constante e amargo do preço que ele atribuíra à sua maternidade roubada. Isabelle vivia de seu trabalho como auxiliar de enfermagem num lar de idosos durante o dia e à noite fazia pequenos trabalhos de costura. A ironia de cuidar de outros, enquanto seu próprio filho era criado por estranhos, não lhe escapava. A imagem de Gael, com seus quase 4 anos na época da separação, estava gravada a fogo em sua memória. Seus cachinhos escuros, seus olhos azuis que alternavam entre a curiosidade infantil e uma sabedoria surpreendente, seu cheiro doce de infância. Ela se perguntava obsessivamente como ele estaria agora, aos 7 anos. Lembrar-se-ia dela? A dor dessa pergunta era quase física. Teria ele o sorriso fácil que ela tanto amava? Ou a frieza do pai já o teria moldado? O medo de que Gael estivesse se tornando uma miniatura de Marcelo, um menino rico e mimado, mas emocionalmente distante, era um tormento. Marcelo Monteiro Bastos. Ela raramente via notícias dele. Ele continuava sendo uma figura reclusa, um titã dos negócios envolto em mistério. Sabia, por suposições e pela lógica fria que ele sempre demonstrara, que Gael estaria cercado de luxo, frequentando as melhores escolas, tendo tudo o que o dinheiro poderia comprar, exceto o amor de sua mãe. Isabelle imaginava a mansão fria, os empregados eficientes, mas distantes, e Marcelo sempre ocupado delegando a criação do filho
assim como delegava suas empresas. Haveria alguma babá, alguma governanta que lhe oferecesse um pingo de afeto genuíno? Ou Gael estaria tão isolado quanto o próprio pai? Durante esses 3 anos, Isabelle lutou contra o impulso desesperado de tentar qualquer contato. O aviso de Dr. Ferreira fora claro. Marcelo tinha poder e recursos para destruí-la completamente se ela ousasse se reaproximar. E por mais que doesse, uma parte dela temia que sua reaparição pudesse desestabilizar Gael, causar-lhe mais dor. Mas a saudade era um monstro faminto, e a esperança, por mais ínfima que fosse, recusava-se a morrer. Numa noite chuvosa, navegando sem rumo pela internet na pequena biblioteca pública que frequentava para economizar energia em casa, Isabelle deparou-se com um anúncio discreto num site de empregos de elite. Era uma agência de recrutamento internacional, especializada em pessoal para famílias de altíssimo poder aquisitivo. O anúncio dizia: busca-se governanta babá com experiência para menino de 7 anos, residente em São Paulo, família UHNWI, Ultra High Net Worth Individual. Requisitos: formação em pedagogia ou psicologia infantil, inglês fluente, discrição absoluta, disponibilidade para morar no local e acompanhar em viagens, salário e benefícios excepcionais, confidencialidade total exigida e assegurada. O coração de Isabelle parou, depois disparou numa corrida desenfreada. Menino de 7 anos, São Paulo. Família de altíssimo poder aquisitivo. Discrição absoluta. Poderia ser ele, poderia ser Gael. Era uma agulha num palheiro, mas a intuição, aquela voz interna que tantas vezes ignorara no passado com Marcelo, gritava que sim. Durante uma semana ela hesitou, pesando os riscos monumentais contra a possibilidade, quase insuportável de tão desejada, de estar perto de seu filho novamente. Se fosse descoberta, as consequências seriam inimagináveis. Mas como poderia continuar vivendo naquela agonia de não saber, de não ver? A ideia de Gael precisando de alguém, talvez se sentindo sozinho naquela mansão imensa, era mais forte que seu medo. Decidiu que tentaria. Era uma loucura, um ato de desespero, mas era a única luz no fim do túnel escuro em que vivia. Precisava de um plano, de uma nova identidade mais sólida. Ana Pereira era frágil demais. Ela usou uma pequena parte de suas economias, não o dinheiro de Marcelo, mas o que ganhara com seu próprio suor, para obter documentos mais convincentes, aproveitando-se de brechas e da ajuda de contatos obscuros que a vida difícil a ensinara a encontrar. Criou Ana Clara Oliveira, uma pedagoga com alguns anos de experiência em escolas particulares de cidades menores, com cartas de recomendação cuidadosamente forjadas, mas que refletiam sua real capacidade e amor pelas crianças. Alterou sutilmente a aparência, cortou os cabelos longos num estilo mais severo e elegante, passou a usar óculos de grau leve mesmo sem precisar, para dar um ar mais intelectual e maduro, e adotou um estilo de roupas mais formal e discreto. Treinou uma postura mais contida, uma voz mais modulada. Precisava ser irreconhecível para quem a conhecera brevemente como a jovem Isabelle Moraes. Com o coração na boca, enviou seu currículo para a agência. Para sua surpresa e terror, foi chamada para uma primeira entrevista por vídeo. A entrevistadora da agência era uma mulher elegante e incisiva, que a bombardeou com perguntas sobre sua experiência, sua filosofia educacional e, repetidamente, sobre sua capacidade de manter sigilo. Isabelle, como Ana Clara, respondeu com calma e segurança, baseando-se em seu conhecimento real de pedagogia. Ela sempre amara estudar, mesmo que à distância, e em seu amor genuíno por crianças. Ela falou sobre a importância do desenvolvimento emocional, do brincar, da escuta ativa, coisas que ela sonhava em oferecer a Gael. Passou para a segunda fase, uma entrevista mais longa, com testes psicológicos e uma verificação de antecedentes que a deixou em pânico por dias, mas que, milagrosamente, sua identidade fabricada resistiu, talvez porque a Ana Clara Oliveira, que ela criara, não tivesse passado criminoso e suas referências, embora forjadas, eram consistentes. Então veio o telefonema que mudaria tudo. "Senhorita Oliveira", disse a voz da recrutadora, "a família ficou muito impressionada com seu perfil e suas entrevistas. Eles gostariam de conhecê-la pessoalmente. O nome da família é Monteiro Bastos." Isabelle quase deixou o telefone cair.
Monteiro Bastos. Era ele. Era Gael. Um misto de triunfo aterrorizado e pânico avassalador a envolveu. Ela conseguiu balbuciar uma confirmação, a voz embargada pela emoção que lutava para controlar. A entrevista seria na semana seguinte, na residência da família. Os dias que se seguiram foram os mais longos de sua vida. Ensaiava mentalmente como agir, o que dizer, como esconderia a torrente de emoções ao ver seu filho, como encararia Marcelo, se ele estivesse presente, sem que seus olhos denunciassem o passado que os unia e os separava tão cruelmente. O medo de ser descoberta era paralisante, mas a perspectiva de ver Gael a impelia para frente. No dia da entrevista, Isabelle, ou melhor, Ana Clara Oliveira, parecia a personificação da calma e do profissionalismo por fora, mas por dentro era um vulcão de ansiedade. Vestia um tailleur cinza escuro, discreto e elegante, os cabelos presos num coque impecável, os óculos de aro fino conferindo-lhe um ar sério. O carro da agência a levou novamente para aquele universo de riqueza e poder que ela tanto temia e, ao mesmo tempo, para o qual era irresistivelmente atraída. A mansão Monteiro Bastos era exatamente como se lembrava das poucas informações que tivera no passado. Imponente, fria, quase uma fortaleza. Desta vez, porém, ela não entrava como a amante secreta ou a mãe desesperada, mas como uma candidata a um emprego. Foi recebida por uma governanta diferente daquela que a expulsara simbolicamente da vida de Gael anos antes. Esta era mais jovem, eficiente, e a apresentou como Senhora Alves. Seus olhos eram igualmente perspicazes, mas Isabelle estava mais preparada. Sua máscara de Ana Clara mais firme. O Sr. Monteiro Bastos raramente participa do processo de seleção inicial de funcionários deste nível, mas ele pediu para conhecer as candidatas finalistas para a vaga de governanta de Gael, informou a Sra. Alves, enquanto a conduzia por corredores silenciosos e opulentos. Ele é muito protetor com o filho. Protetor. A palavra soou irônica para Isabelle. Protetor a ponto de arrancá-lo da mãe. Foram levadas a um escritório suntuoso, com paredes forradas de livros e uma enorme janela com vista para um jardim meticulosamente cuidado. E lá estava ele, Marcelo Monteiro Bastos. O tempo quase não o mudara. Talvez algumas linhas de expressão a mais ao redor dos olhos cinzentos, o cabelo com 1 ou 2 fios prateados imperceptíveis na têmpora, mas a mesma aura de poder e controle intacta. Ele estava de pé perto da janela e virou-se lentamente quando elas entraram. Por um instante, os olhos dele encontraram os de Isabelle. O coração dela parou. Seria agora. Ele a reconheceria, mas o olhar dele passou por ela com a mesma avaliação fria e distante que ele provavelmente dedicava a qualquer novo funcionário ou peça de mobília. Não houve um lampejo de reconhecimento, nem a mais tênue hesitação. Para ele, Ana Clara Oliveira era apenas mais uma candidata. O alívio que Isabelle sentiu foi tão intenso que suas pernas fraquejaram por um momento, mas ela se manteve firme. Sua transformação, sua dor, os anos, haviam feito seu trabalho. Ela era uma estranha para ele. A entrevista com Marcelo foi breve e direta. Ele fez poucas perguntas, mais observava do que falava. Queria saber sobre sua filosofia de disciplina, sua capacidade de impor rotinas, sua discrição. Isabelle respondeu com a calma ensaiada, focando nos aspectos técnicos e profissionais, evitando qualquer traço de emoção excessiva que pudesse levantar suspeitas. Ela sentiu o peso do olhar dele, analítico, quase predatório, mas não vacilou. Gael é um menino inteligente, mas sensível, disse Marcelo, a voz grave e controlada, com um toque de algo que Isabelle não conseguiu decifrar. Seria preocupação? Ele precisa de estrutura, mas também de alguém que entenda suas particularidades. A última babá não teve sucesso. Ele não elaborou. Então ele disse as palavras que Isabelle mais temia e mais ansiava ouvir. Senhora Alves, peça para trazerem Gael. Quero que ele conheça a senhorita Oliveira. A governanta assentiu e saiu discretamente. O silêncio que se instalou no escritório era pesado, carregado de tensão. Isabelle sentia o olhar de Marcelo sobre ela e lutava para manter a respiração regular.
A porta se abriu novamente e Sra. Alves entrou, segurando a mão de um menino. Cabelos escuros e lisos, um pouco compridos demais caindo sobre a testa. Olhos azuis, grandes e sérios, que pareciam carregar uma melancolia precoce. Ele era mais alto do que ela imaginara, mais esguio, mas era ele, seu Gael. O ar fugiu dos pulmões de Isabelle. Uma onda de amor, dor, saudade e um medo aterrorizante a atingiu com força total. Ele estava ali, a poucos metros. Seu filho. E ele não a reconhecia. Olhava para ela com a curiosidade cautelosa de uma criança diante de um estranho. Marcelo observava a interação ou a falta dela com atenção. Gael, esta é a senhorita Ana Clara Oliveira. Ela é uma das pessoas que pode vir a cuidar de você. Gael não disse nada. Apenas apertou a mão da Sra. Alves e deu um passo para trás, quase se escondendo atrás da governanta. O coração de Isabelle se partiu em 1000 pedaços. Seu menino, que antes era tão expansivo e alegre com ela, agora parecia tímido, quase assustado. Diga olá para a senhorita Oliveira, Gael. A voz de Marcelo soou mais como uma ordem do que um pedido. Gael ergueu os olhos para Isabelle, um brilho fugaz de algo que poderia ser medo ou apenas timidez extrema. Olá, ele sussurrou, a vozinha quase inaudível. Isabelle sentiu uma vontade excruciante de se ajoelhar, de abraçá-lo, de dizer que era ela, sua mãe. Mas se conteve, a máscara de Ana Clara firmemente no lugar. Ela ofereceu-lhe um sorriso suave e gentil, o mais natural que conseguiu. Olá, Gael. É um prazer conhecer você. Aquele momento pareceu durar uma eternidade. O milionário frio observando, o filho perdido olhando-a como uma estranha, e ela, a mãe disfarçada, lutando para não desabar. O destino a trouxera até ali. Mas o que viria depois era um abismo de incertezas. O olhar de Gael, breve e assustado, fixou-se em Isabelle por um instante que pareceu se estender pelo infinito. Ela reteve a respiração, esperando qualquer sinal, qualquer faísca de reconhecimento, naqueles olhos azuis que eram um espelho dos seus e dos do pai. Mas não houve nada além da cautela de uma criança diante de uma adulta desconhecida. Marcelo, com sua postura impassível, observava a cena, seus pensamentos indecifráveis. Bem, Gael, disse Marcelo, quebrando o silêncio tenso, sua voz grave não suavizando a formalidade. A senhorita Oliveira parece qualificada. O que você acha? A pergunta soou mais retórica do que um pedido genuíno pela opinião do menino. Gael encolheu os ombros e murmurou algo ininteligível, os olhos no tapete persa caríssimo que cobria o chão do escritório. Isabelle sentiu uma pontada de dor. Seu filho parecia ter medo de se expressar na presença do pai. Marcelo interpretou o silêncio do filho à sua maneira. Ele é um menino de poucas palavras com estranhos, comentou, dirigindo-se a Isabelle, mas sem realmente olhá-la. Senhora, Alves providencia os trâmites para a contratação da senhorita Oliveira. Ela começará na próxima segunda-feira. Espero um relatório semanal sobre o progresso de Gael e qualquer intercorrência. A decisão estava tomada, com a mesma eficiência fria com que ele administrava seus negócios. Não houve discussão, nem mais perguntas para Isabelle. Ela estava dentro. O alívio e o pavor se misturaram em Isabelle de forma nauseante. Conseguira. Estava a um passo de voltar para a vida de seu filho. Mas a que custo? Sob que mentira? Agradeceu formalmente, a voz cuidadosamente controlada, e seguiu a Sra. Alves para fora do escritório, sentindo o peso do olhar de Marcelo em suas costas e o olhar fugaz e melancólico de Gael, enquanto a porta se fechava. A semana que antecedeu seu início na mansão Monteiro Bastos foi um turbilhão de preparativos e angústia. Isabelle revisou cada detalhe de sua identidade como Ana Clara Oliveira, certificando-se de que não haveria pontas soltas. Preparou um guarda-roupa ainda mais sóbrio e profissional. Mais importante, preparou seu coração, ou tentou, para a aprovação diária que seria estar tão perto de Gael, amando-o desesperadamente, mas tendo que se manter na fria formalidade de uma empregada. Na segunda-feira, pontualmente às 8 da manhã, Ana Clara Oliveira apresentou-se na entrada de serviço da mansão. Foi recebida pela Sra. Alves, que lhe mostrou suas acomodações, um quarto confortável, mas impessoal, numa ala destinada aos empregados de mais alto escalão, e lhe entregou um cronograma detalhado da rotina de Gael. Era uma rotina militar,
Horários rígidos para acordar, para as refeições, que ele fazia sozinho com a babá, raramente com o pai. Para as aulas com tutores particulares de diversas disciplinas, para o estudo, para atividades extracurriculares como esgrima e piano, e um breve período para lazer supervisionado. Quase não havia espaço para a espontaneidade, para o simples ser criança. O primeiro encontro oficial com Gael como sua nova governanta, babá, foi no quarto de brinquedos do menino. Um cômodo imenso, abarrotado dos brinquedos mais caros e sofisticados que o dinheiro poderia comprar, mas que parecia estranhamente sem vida, como se pouco usado. Gael estava sentado no chão, montando um complexo modelo de nave espacial, a testa franzida em concentração. Ele ergueu os olhos quando Isabelle entrou, acompanhada pela senhora Alves, e seu rosto permaneceu inexpressivo. Gael, esta é a senhorita Oliveira, sua nova governanta, anunciou senhora Alves. Ela estará aqui para ajudá-lo com seus estudos e suas atividades. Olá, Gael, disse Isabelle, a voz suave, tentando transmitir um calor que não ousava demonstrar em gestos. Gael apenas anuiu com a cabeça e voltou sua atenção para o brinquedo, como se ela fosse uma peça de mobília. Isabelle sentiu o coração apertar, mas compreendia. Quantas babás já não teriam passado pela vida daquele menino solitário? Para ele, ela era apenas mais uma. Os primeiros dias foram um exercício de paciência e observação. Gael era uma criança calada, quase taciturna. Obedecia às instruções, seguia a rotina sem reclamar, mas havia uma barreira invisível ao seu redor. Ele falava o mínimo necessário, respondia às perguntas com monossílabos e evitava o contato visual. Isabelle percebeu que ele era extremamente inteligente, absorvia o conteúdo das aulas com facilidade, mas parecia fazer tudo por obrigação, sem alegria, sem paixão. Nas raras horas de lazer, preferia atividades solitárias, como ler ou montar seus complexos modelos. Isabelle, como Ana Clara, não forçou a aproximação. Respeitou seu espaço, sua quietude. Cumpria suas funções com profissionalismo, ajudando-o com as tarefas, organizando seus materiais, acompanhando-o às aulas que ocorriam dentro da própria mansão. Mas, em cada pequeno gesto, ela tentava infundir um pouco de humanidade. Arrumava seus livros com um cuidado especial, preparava seu lanche da tarde com um toque diferente, como cortar as frutas em formatos divertidos, pequenos detalhes que talvez ele não notasse conscientemente, mas que ela esperava que, de alguma forma, tocassem uma corda esquecida em seu pequeno coração. Marcelo era uma presença fantasma. Isabelle raramente o via. Ele saía antes de Gael acordar e muitas vezes voltava depois que o menino já estava dormindo. As instruções ou qualquer comunicação vinham através da senhora Alves ou de e-mails curtos e impessoais. Quando se cruzavam nos imensos corredores da mansão, ele apenas acenava com a cabeça, um reconhecimento formal, os olhos cinzentos passando por ela sem demonstrar qualquer interesse particular. Para ele, ela era apenas a governanta de Gael. Essa indiferença era, ao mesmo tempo, um alívio e uma facada, pois confirmava que seu disfarce estava funcionando, mas também o quão insignificante ela fora em sua vida. Aos poucos, com a persistência suave de uma gota d'água, Isabelle começou a notar pequenas brechas na armadura de Gael. Certa tarde, enquanto ele lutava com um problema de matemática particularmente difícil, ela não apenas lhe deu a resposta, mas sentou-se ao seu lado e, com paciência, explicou o conceito de uma forma diferente da que o tutor usara, usando exemplos lúdicos. Gael ergueu os olhos, surpreso, e pela primeira vez, ela viu um brilho de interesse genuíno. Ele não agradeceu, mas no dia seguinte, quando teve outra dúvida, procurou-a diretamente em vez de esperar pelo tutor. Começou a deixar livros infantis diferentes em sua mesa de cabeceira, títulos que ela mesma amara quando criança, clássicos cheios de aventura e emoção. No início ele os ignorou. Depois ela começou a encontrá-los fora do lugar, com marcadores de página discretos. Um dia ele perguntou quase num sussurro, enquanto ela arrumava seu quarto: "Você já leu sobre o pirata que tinha um coração de ouro?" Era um personagem de um dos livros que ela deixara. "Sim, Gael", ela respondeu, o coração dando um salto. "É uma das minhas histórias favoritas. Ele era muito corajoso, não?" "É, e ele sentia falta da mãe dele."
Gael disse baixinho, sem olhá-la, e rapidamente mudou de assunto. Aquela pequena frase foi como uma flecha no peito de Isabelle. Ele sentia falta da mãe, dela, mesmo que não soubesse que era ela ali, tão perto. As lágrimas vieram aos seus olhos, mas ela as conteve, engolindo a dor e respondendo com a maior naturalidade que pôde, falando sobre como era normal sentir falta de quem amamos. As interações se tornaram um pouco mais frequentes. Isabelle descobriu que Gael, apesar de sua timidez, tinha um senso de humor peculiar e uma imaginação vívida que só se revelavam em raros momentos de descontração. Ela começou a incentivá-lo a desenhar, e ele se mostrou um artista talentoso, criando mundos fantásticos em papel. Ela elogiava seus desenhos com sinceridade e via um pequeno sorriso brotar nos lábios dele. Um dia, Gael teve febre alta. A senhora Alves queria chamar o médico da família imediatamente, mas Isabelle, usando sua experiência como auxiliar de enfermagem, que ela adaptara em seu currículo como cursos de primeiros socorros avançados, acalmou a situação. Cuidou de Gael com uma dedicação que ia além do profissionalismo. Mediu sua temperatura, deu-lhe o antitérmico prescrito, aplicou compressas frias e, o mais importante, ficou ao seu lado, lendo para ele em voz baixa, contando histórias suaves, até que a febre cedesse e ele adormecesse tranquilamente. Quando Gael acordou horas depois, sentindo-se melhor, olhou para Isabelle, que cochilava numa poltrona ao lado de sua cama, e disse com uma voz sonolenta e surpreendentemente clara: "Você tem cheiro de casa." Isabelle abriu os olhos, o coração transbordando. "Estou aqui, querido," ela sussurrou, antes de se corrigir mentalmente para a formalidade. "Estou aqui, Gael. Como se sente?" Ele não respondeu, apenas a observou por um longo momento, os olhos azuis pensativos. Ela temeu ter se exposto, ter sido maternal demais, mas ele apenas fechou os olhos e voltou a dormir, uma expressão de paz em seu rostinho que ela não via há muito, muito tempo. Marcelo fora informado da febre de Gael pela senhora Alves. Ele ligou para a mansão, recebeu o relatório de que o menino estava melhor e sob os cuidados da senhorita Oliveira e se deu por satisfeito. Não apareceu, não perguntou detalhes. Para Isabelle, isso confirmava sua distância emocional, mas também lhe dava uma estranha liberdade para cuidar de Gael à sua maneira, preenchendo as lacunas afetivas que o pai deixava. A rotina na mansão continuava fria e rigidamente controlada, mas no pequeno universo que Isabelle construía ao redor de Gael, sementes de confiança e afeto começavam a brotar. Ele ainda não sabia quem ela era, e o segredo continuava sendo um fardo pesado e perigoso. Mas cada sorriso tímido de Gael, cada pequena confidência, cada olhar que parecia buscar o dela por conforto, era um bálsamo para a alma ferida de Isabelle e a certeza de que, apesar de tudo, ela estava exatamente onde precisava estar. O caminho era árduo e incerto, mas pela primeira vez em anos, ela sentia um propósito que ia além da mera sobrevivência. Estava ali por seu filho e lutaria com unhas e dentes, disfarçada em sua armadura de Ana Clara, para lhe devolver um pouco da luz que lhe fora roubada. Os meses seguintes na mansão Monteiro Bastos transformaram-se numa delicada coreografia de afeto disfarçado e vigilância constante para Isabelle. Sob a identidade de Ana Clara Oliveira, ela se tornara o eixo emocional da vida de Gael. O menino, antes uma sombra silenciosa e melancólica, desabrochava sob seus cuidados. Suas risadas, antes raras, ecoavam com mais frequência pelos corredores frios da mansão, especialmente quando estava com Ana. Ele começou a compartilhar com ela seus pensamentos mais secretos, seus medos infantis e os sonhos que pintava em seus desenhos. Confiava nela implicitamente, buscando seu olhar para a aprovação e seu abraço, que Isabelle concedia com uma mistura de alegria e dor, sempre cuidando para que não parecesse excessivamente maternal aos olhos de outros, para conforto. Gael passou a chamá-la de Ana em vez de senhorita Oliveira. Um pequeno deslize na formalidade que Isabelle não corrigiu e que, surpreendentemente, nem a senhora Alves nem Marcelo repreenderam, talvez por notarem a mudança positiva no menino. Ele lhe contava sobre seus dias com os tutores, suas frustrações com as aulas de piano.
Papai diz que todo Monteiro Bastos deve saber tocar, Ana. Mas meus dedos parecem salsichas no teclado. E suas fantasias sobre mundos distantes, onde não precisaria seguir horários tão rígidos. Isabelle, por sua vez, encontrava maneiras sutis de nutrir a alma de Gael. Contava-lhes histórias antes de dormir, não apenas os clássicos infantis, mas também contos que ela mesma inventava, cheios de heróis corajosos, mães amorosas e finais felizes, um bálsamo para suas próprias feridas e um presente para a imaginação fértil do menino. Em suas conversas, ela suavemente introduzia conceitos de empatia, resiliência e a importância de expressar sentimentos, coisas que o currículo formal de Gael, focado em excelência acadêmica e habilidades práticas, negligenciava. Certa noite, Gael teve um pesadelo particularmente vívido. Acordou gritando, o corpinho tremendo, o rosto banhado em lágrimas. Isabelle foi a primeira a chegar ao seu quarto. Ele se agarrou a ela com desespero, soluçando sobre monstros e uma moça triste que ia embora. Isabelle o abraçou forte, o coração em pedaços, e começou a cantarolar uma canção de ninar antiga, uma melodia que sua própria mãe cantara para ela, e que ela, instintivamente, cantara para Gael quando ele era um bebê em seus braços, nos breves anos em que estiveram juntos. Enquanto a melodia suave preenchia o quarto, Gael foi se acalmando. Seus soluços diminuíram, e ele aconchegou a cabeça no ombro dela. Essa música, ele murmurou, sonolento. É quentinha. Alguém cantava para mim. Faz tempo. Isabelle sentiu um arrepio. Ele se lembrava. Uma memória fragmentada, sensorial, mas estava lá. É apenas uma canção antiga, querido, ela disse, a voz embargada, lutando para manter a compostura, para espantar os monstros. Beijou-lhe a testa de leve, um gesto que era mais mãe do que babá, e ficou com ele até que adormecesse profundamente, o rosto sereno. Ao sair do quarto, cambaleava sob o peso da emoção e do perigo daquela pequena lembrança resgatada. As mudanças em Gael não passaram despercebidas por Marcelo. Embora suas interações com o filho continuassem limitadas e formais, ele começou a receber relatórios mais positivos dos tutores e da senhora Alves. Gael estava mais engajado nas aulas, menos apático, e até arriscava algumas opiniões próprias, algo que antes era impensável. Marcelo, em suas raras aparições durante o dia, notava o filho buscando o olhar de Ana Clara, com uma confiança que ele não demonstrava com mais ninguém. Isso levou a um aumento, ainda que sutil, nas interações diretas entre Marcelo e Isabelle. Certa vez, ele a convocou a seu escritório para discutir o desenvolvimento social de Gael. Foi uma conversa estranhamente formal, mas ele pareceu genuinamente interessado em ouvir as observações de Ana Clara sobre as necessidades do menino. Isabelle falou com profissionalismo, mas com uma paixão contida, sobre a importância de Gael ter amigos, de ter mais tempo para brincadeiras não estruturadas. Marcelo ouviu em silêncio, os olhos cinzentos fixos nela, uma expressão indecifrável. Você parece ter um jeito com ele, senhorita Oliveira. Ele comentou ao final da conversa, a voz neutra. Ele nunca se afeiçoou a nenhuma das babás anteriores. Gael é um menino especial, senhor Monteiro Bastos, respondeu Isabelle, escolhendo as palavras com cuidado. Ele só precisa de alguém que o escute e o compreenda. E você o compreende? Ele perguntou, um leve arquejo na sobrancelha, quase um desafio. Eu tento, senhor, com todas as minhas forças. O duplo sentido de suas palavras pesou no ar, mas Marcelo não pareceu notar. Apenas anuiu e a dispensou. Mas Isabelle sentiu que algo mudara. Ele estava mais atento a ela. Não de uma forma pessoal, ela se apressou em pensar, mas como um empregador que finalmente notara o valor de um funcionário eficiente. Ainda assim, a sensação a deixou inquieta. A maior provação veio algumas semanas depois. Doutor Ferreira, o advogado de Marcelo, o arquiteto de sua dor passada, apareceu na mansão para uma reunião com o patrão. Isabelle estava no jardim com Gael, ajudando-o a plantar um pequeno girassol num vaso, uma flor que ela secretamente associava à sua própria esperança teimosa. Ao ver o carro de Ferreira entrando pelos portões, seu sangue gelou.
Ela não o via pessoalmente desde o dia em que ele supervisionara a entrega de Gael a Marcelo, anos antes. Com uma desculpa apressada para Gael, ela o conduziu para dentro e instruiu outra empregada a ficar com ele por um momento, enquanto ela mesma se refugiava na cozinha, o coração batendo descontroladamente. E se ele a visse? Mesmo com as mudanças em sua aparência, haveria o risco. Ele era astuto, observador. Passou minutos torturantes escondida até que o viu sair do escritório de Marcelo e ser acompanhado até a porta. Respirou aliviada, mas o susto a deixara trêmula. Aquele encontro fortuito era um lembrete constante do fio da navalha sobre o qual caminhava. Gael, percebendo sua palidez quando ela retornou, perguntou com genuína preocupação: "Você está bem, Ana? Parece que viu um fantasma." "Estou bem, querido." Ela mentiu, forçando um sorriso. Apenas um mal-estar passageiro. Mas o incidente a fez redobrar a cautela. A ligação entre Isabelle e Gael se aprofundava a cada dia, e com ela, o tormento interno de Isabelle. Havia momentos em que a vontade de confessar tudo, de abraçar Gael e dizer "eu sou sua mãe", era quase insuportável. Mas o medo das consequências para ela e principalmente para Gael a paralisava. Como ele reagiria? E Marcelo? Ele certamente a destruiria, a afastaria de Gael para sempre, desta vez sem qualquer piedade. Ela se pegava observando Gael dormir, os traços que eram uma mistura dela e de Marcelo, e seu coração se enchia de um amor tão vasto e doloroso que chegava a sufocar. Ele era a prova viva de um passado que ela tentava reescrever, e o futuro incerto que ela tanto temia. Um sábado à tarde, enquanto arrumava alguns pertences antigos que trouxera consigo em sua mala de Ana Clara, Isabelle encontrou um pequeno leão de pelúcia, minúsculo e um pouco desbotado. Ela o fizera para Gael quando ele era apenas um bebê, nas poucas horas de folga que tinha, antes que ele lhe fosse tirado. Nunca tivera a chance de dar a ele. Olhar para aquele pequeno objeto trouxe uma enxurrada de memórias e uma dor lancinante. Impulsivamente, ela o levou até o quarto de Gael. Ele estava desenhando em sua escrivaninha. "Gael", ela chamou suavemente, "eu encontrei isto. Achei que talvez você gostasse." Estendeu-lhe o pequeno leão. Gael pegou o brinquedo, os olhos curiosos. Examinou-o com atenção. "É velho", observou. "Sim, um pouco", admitiu Isabelle, o coração na mão. Ele apertou o leãozinho. "Eu gosto dele. Ele parece triste. Acho que ele precisa de um amigo." Ele olhou para Isabelle, e pela primeira vez ela viu não apenas confiança, mas um carinho genuíno em seus olhos azuis. "Obrigado, Ana." Aquele simples obrigado, a forma como ele abraçou o pequeno leão que as mãos dela haviam costurado com tanto amor anos antes, foi um presente e uma tortura para Isabelle. A conexão estava ali, inegável, crescendo sob o disfarce. Enquanto isso, Marcelo Monteiro Bastos, um homem que não acreditava em coincidências e que construíra seu império sobre a análise meticulosa de cada detalhe, começava a sentir uma inquietação sutil em relação à eficiente e discreta governanta de seu filho. Gael estava diferente, para melhor, e a única variável nova em sua vida era Ana Clara Oliveira. Havia algo nela, uma dedicação que beirava o fervor, uma compreensão de Gael que parecia quase intuitiva demais. E aquela canção de ninar que Sra. Alves mencionara, que ela cantara para Gael durante o pesadelo, porque lhe soava vagamente familiar, como um eco de um passado distante e enterrado. Numa noite, sozinho em seu vasto escritório, Marcelo pegou o telefone e ligou para a Sra. Alves. "Sobre a senhorita Oliveira." Ele começou, a voz baixa e pensativa. "Eu gostaria de revisar o arquivo completo dela novamente, o que a agência nos forneceu. Quero todos os detalhes do background check original." Havia uma ruga de interrogação em sua testa. Algo não se encaixava, e Marcelo Monteiro Bastos sempre descobria as peças que faltavam em qualquer quebra-cabeça. A caçada, ainda que inconsciente, pela verdadeira identidade de Ana Clara, havia começado. A inquietação de Marcelo Monteiro Bastos em relação a Ana Clara Oliveira cresceu nos dias seguintes. Havia uma eficiência nela que beirava a perfeição, uma dedicação a Gael que transcendia o profissionalismo e um quê de familiaridade em seus gestos mais sutis que o deixava com uma pulga atrás da orelha. Ele revisou o dossiê da agência.
Ana Clara Oliveira, pedagoga viúva com referências impecáveis de cidades do interior. Tudo parecia em ordem, mas seu instinto, afiado por anos de negociações implacáveis e pela necessidade de antecipar cada movimento no mundo dos negócios, dizia-lhe que havia algo mais. Decidiu então acionar seus próprios recursos de forma discreta. Contratou um investigador particular de sua mais alta confiança, um homem conhecido por desenterrar segredos profundos com a tenacidade de um cão de caça. A ordem era simples: descobrir tudo sobre Ana Clara Oliveira, cada passo de seu passado, cada sombra não revelada. Enquanto a investigação secreta de Marcelo prosseguia, a vida na mansão continuava sua rotina aparentemente normal, mas para Isabelle, cada dia era uma corda bamba. O laço com Gael se fortalecia de maneira quase palpável. O menino agora confiava nela cegamente, compartilhava suas alegrias e tristezas e até mesmo seus pequenos atos de rebeldia infantil. Ele começou a desenhá-la em seus cadernos, sempre com um sorriso e, curiosamente, ao lado de um pequeno leão de pelúcia. Ana, ele disse certa tarde, enquanto ela o ajudava com um dever de casa particularmente chato: você vai ficar comigo para sempre, não vai? A pergunta, carregada de uma vulnerabilidade infantil, atingiu Isabelle em cheio. Ela engoliu em seco, o coração apertado. Eu sempre vou me importar muito com você, Gael, respondeu, escolhendo as palavras com um cuidado doloroso. Sempre. Porque às vezes, ele continuou baixando a voz como se contasse um segredo, quando você me abraça ou conta uma história, parece que eu já te conhecia de muito, muito tempo atrás, de quando eu era bem pequenininho. Isabelle sentiu o ar lhe faltar. É mesmo, querido? Conseguiu dizer, a voz trêmula. Sim, ele anuiu, os olhos azuis sérios. Parece, bom, como um sonho que a gente não quer acordar. Esses momentos eram facas de 2 gumes para Isabelle. Enchiam seu coração de um amor indescritível, mas também aumentavam o terror da descoberta. Como Gael reagiria se soubesse que ela era, de fato, aquela lembrança quentinha de um passado distante, a mãe que fora arrancada dele? A revelação não tardou e veio de forma inesperada. O investigador de Marcelo era bom, muito bom. Em poucas semanas, ele começou a encontrar inconsistências na história de Ana Clara Oliveira. Pequenas cidades onde ninguém se lembrava dela, escolas cujos registros não batiam perfeitamente. A pista decisiva surgiu quando o investigador, ao cruzar informações sobre o período em que Marcelo tivera um breve, porém intenso, caso com uma jovem designer de interiores chamada Isabelle Moraes, encontrou uma semelhança perturbadora entre as feições da antiga amante e a atual governanta de Gael, mesmo com as mudanças de cabelo, óculos e postura. Uma foto antiga de Isabelle, obtida discretamente, colocada ao lado de uma foto recente de Ana Clara, tirada sem que ela soubesse, não deixava muitas dúvidas. Eram a mesma pessoa. Marcelo recebeu o relatório em seu escritório. As fotos, os dados, a linha do tempo. Cada peça se encaixou com um estalo doloroso. A eficiência, a dedicação quase maternal, a familiaridade sutil, a forma como Gael se afeiçoara a ela de maneira inédita, tudo fazia um sentido terrível e surpreendente. Isabelle Moraes, a mulher que ele pensara ter dispensado de sua vida, a mãe do filho que ele tomara para si, estava ali, sob seu teto, cuidando de Gael, enganando-o por meses. A fúria inicial foi vulcânica. Sentiu-se traído, manipulado. Seu sistema de segurança, sua capacidade de julgamento, tudo fora burlado por ela. Como ela ousara. Mas por baixo da raiva, algo mais complexo se agitava. Uma admiração relutante por sua audácia, por sua perseverança. E a lembrança da dor nos olhos dela quando ele a rejeitara, anos atrás, e novamente quando lhe tirara o filho. Ele a convocou ao escritório naquela mesma noite. Isabelle, ao receber o chamado frio da Sra. Alves, sentiu um pressentimento gelado. Marcelo raramente a chamava à noite. Ao entrar, encontrou-o de pé perto da janela, exatamente como no dia da entrevista. Mas desta vez, a atmosfera estava carregada de uma tensão quase palpável. Sobre a mesa dele, uma única foto. A foto antiga dela, Isabelle Moraes. Boa noite, senhorita Oliveira, ele disse, a voz perigosamente calma. Ou devo dizer,
Isabelle Moraes. O chão pareceu sumir sob os pés de Isabelle. Ela empalideceu, as mãos geladas. O segredo, seu escudo e sua prisão, havia se rompido. Não adiantava negar. O olhar dele, frio como o aço, dizia que ele sabia. Marcelo, ela sussurrou, o nome escapando por seus lábios pela primeira vez em anos. Então é verdade. Ele constatou mais para si mesmo do que para ela. A raiva começou a transparecer em sua voz. Todos esses meses, debaixo do meu nariz, cuidando do meu filho. Que tipo de jogo é esse, Isabelle? Lágrimas brotaram nos olhos dela, mas ela as conteve com esforço. Precisava ser forte. Por Gael. Não é um jogo, Marcelo, ela disse, a voz ganhando uma firmeza desesperada. Eu nunca quis enganá-lo por maldade. Eu precisava estar perto do meu filho. Do nosso filho. Nosso filho, ele repetiu com sarcasmo. Você perdeu o direito de chamá-lo assim quando fugiu, quando o escondeu de mim, e certamente quando se infiltrou na minha casa sob falsas pretensões. Você me deu escolha, ela retrucou, a dor do passado vindo à tona. Você queria que eu me livrasse dele como um inconveniente, e quando o teve de volta, arrancou-o de mim sem piedade. Eu fiz o que qualquer mãe faria para proteger seu filho, e depois fiz o que qualquer mãe faria para estar perto dele, mesmo que como uma sombra. A crueza das palavras dela pareceu atingi-lo. Ele desviou o olhar por um instante, uma sombra de algo que poderia ser culpa cruzando seu rosto antes que a máscara de frieza voltasse ao lugar. Você mentiu. Enganou a todos, inclusive a Gael, ele acusou. Você. Você foi honesto com ele. Contou a ele que ele tinha uma mãe que o amava mais que tudo e que foi forçada a deixá-lo? Isabelle não recuou. Agora que a verdade viera à tona, não havia mais nada a perder. Nesse momento, a porta do escritório se abriu levemente e uma pequena figura apareceu na fresta. Gael. Ele ouvira as vozes alteradas e viera ver o que estava acontecendo. Seus olhinhos azuis estavam arregalados, assustados, passando do pai para Ana, para Isabelle. Papai? Ana? Por que estão brigando? Ele perguntou a vozinha trêmula. Marcelo e Isabelle se calaram, surpresos pela aparição do menino. O olhar de Marcelo suavizou-se minimamente ao ver o filho, mas a tensão ainda era palpável. Isabelle ajoelhou-se instintivamente, estendendo a mão para Gael. Não estamos brigando, querido. Apenas conversando alto. Mas Gael não se moveu, seus olhos fixos no rosto da mãe, como se visse algo novo, algo que ele estava começando a entender. Ana, ele disse hesitante, você é a moça triste dos meus sonhos? A que cantava para mim? O coração de Isabelle se despedaçou. Ela não conseguiu mais segurar as lágrimas. Sim, meu amor, ela soluçou, a voz quebrada. Sou eu. Eu sou sua mãe. Gael arregalou os olhos. Olhou para o pai confuso depois de volta para Isabelle. Lentamente, ele caminhou até ela e, para a surpresa de Marcelo, abraçou-a com força. Eu sabia, ele sussurrou contra o ombro dela. Eu sabia que você era especial. Eu senti sua falta, mamãe. Marcelo observava a cena, o queixo tenso, uma tempestade de emoções conflitantes em seu rosto. A raiva, a traição, mas também a visão inegável do laço entre aquela mulher e seu filho. Um laço que ele, com todo o seu poder e dinheiro, não conseguira apagar nem substituir. Viu o amor puro e incondicional nos olhos de Gael ao abraçar Isabelle e a dor e o alívio no rosto dela. Pela primeira vez em muitos anos, Marcelo Monteiro Bastos sentiu sua armadura de frieza rachar profundamente. Lembrou-se da jovem Isabelle, de sua doçura, de sua paixão. Lembrou-se de sua própria crueldade ao rejeitá-la, de sua arrogância ao pensar que poderia controlar tudo, inclusive os sentimentos, e viu o resultado. Um filho que, apesar de todo o luxo, sentia um vazio que só aquela mulher parecia preencher. Ele pigarreou, a voz rouca. Isabelle, Gael... Aproximou-se lentamente. Precisamos conversar, nós três. A conversa que se seguiu foi longa e difícil. Isabelle contou sua história, sua dor, seu desespero. Marcelo, pela primeira vez, ouviu. Não interrompeu, não julgou com sua frieza habitual. Viu a profundidade do amor dela por Gael e a injustiça que cometera. Não houve um final de conto de fadas naquela noite.
As feridas eram profundas demais, as mentiras e os ressentimentos, complexos. Mas algo fundamental mudou. Marcelo, confrontado com a verdade nua e crua e com a felicidade evidente de Gael ao reencontrar a mãe, não conseguiu mais sustentar sua postura implacável. Ele não despediu Isabelle. Pelo contrário, nos dias e semanas que se seguiram, um novo e frágil acordo começou a ser desenhado. Isabelle pôde permanecer na vida de Gael, abertamente como sua mãe. A identidade de Ana Clara Oliveira foi deixada para trás. Foi um processo de readaptação para todos. Para Gael, foi a redescoberta de um amor perdido e a alegria de ter sua Ana mamãe por perto. Para Isabelle, foi o alívio de poder amar seu filho sem disfarces, embora a sombra do poder de Marcelo ainda pairasse. E para Marcelo, foi o início de uma transformação lenta e dolorosa. Ele começou a ver Isabelle não como uma ameaça ou uma ex-amante inconveniente, mas como a mãe de seu filho, uma mulher de força e resiliência admiráveis. Começou a passar mais tempo com Gael, a participar de sua vida de uma forma que nunca fizera antes, talvez para compensar o tempo perdido, talvez influenciado pela presença mais calorosa de Isabelle na casa. A relação entre Marcelo e Isabelle ainda era tensa, cheia de não-ditos e de um passado difícil de apagar. Mas, observando-os juntos com Gael, um pequeno vislumbre de algo parecido com uma família começou a surgir. Uma família construída sobre escombros, mas com a possibilidade de um futuro diferente. O amor, de fato, parecia estar encontrando um caminho tortuoso, mas persistente. O milionário frio talvez ainda tivesse um coração, e Isabelle, com seu amor inabalável por seu filho, talvez fosse a única capaz de descongelá-lo. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, para Isabelle e Gael, ele continha a promessa de esperança. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.